a sua vinda aqui tem que valer a pena. Você não pode vir aqui, né, e aceitar sair do mesmo jeito. É inaceitável, inadmissível. Você tinha tantas outras coisas a fazer. Tem pessoas que vieram do trabalho, tiveram um dia estressante. Pastor, meu dia hoje não foi fácil. Olha que luta. Eu estou aqui, mas eu estou, sabe, pela fé. Porque se fosse olhar para as minhas condições físicas, eu não viria. Porque eu estou cansado, ficaria em casa, ia descansar. Tem gente que às vezes não deu nem tempo de tomar banho, né? Já veio para a igreja, e glória a Deus que você veio. Você veio porque Deus te trouxe. Trouxe porque Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer fazer de você mais do que vencedor. E como Ele faz de mim e de você mais do que vencedor? Pelo conhecimento. Se você não conhecer a palavra, você jamais será essa pessoa vitoriosa na vida. Se você não conhecer a Deus, não conhecer a Jesus, se você não conhecer a verdade, você jamais será essa pessoa vencedora, vitoriosa. O próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a sua vida continuará do mesmo jeito. Amém? Não? O que vai acontecer? A verdade vos libertará. Libertará do quê? De todo o sofrimento, de toda a dor. Pode sentar. Você sabia que tem pessoas que, por não ser libertas, elas passam a vida inteira sem dar certo? Tem gente que não dá certo na vida sentimental, vive sofrendo nessa área, desde quando se conheceu por gente, e quando começou a despertar o amor no coração. A mulher começou a despertar o amor pelo homem, e o homem começou a despertar o amor pela mulher, porque é assim que Deus criou. Deus não criou outra coisa não. O que passa disso é coisa do inimigo para enganar o povo, para enganar a sociedade. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. O que passa disso, nós já sabemos que vem do inimigo, vem do diabo. É sim, sim, não, não. O que passa disso, o Senhor diz que vem do diabo. Mas tem pessoas que não se realizam nessa área. Tem pessoas que encontram só traste, desculpa dizer, na vida. É aquela pessoa que não quer um compromisso sério, é aquela pessoa que não tem respeito, é aquela pessoa, né, que vive traindo, é aquela pessoa que só Jesus na causa. Tem outros que é casado, mas vive de aparência, não são felizes. Ou seja, precisa de uma libertação nessa área. A partir do momento que a pessoa é liberta na vida sentimental, ela passa a ser feliz. Ela passa a desfrutar da vida conjugal como Deus quer. A mesma coisa são pessoas que ainda não são libertas na vida financeira. Trabalha feito um condenado e não prospera, e não sai do vermelho. Consegue mais e mais empregos. Já ouvi casos de pessoas que trabalham em 3 empregos. Mal tem tempo para descansar e não prospera. Quer dizer, está precisando de libertação. Porque quando Deus está na coisa, não é necessário nem tanto esforço. Lógico que é necessário esforço, sim, mas a pessoa se esforça menos e ganha mais. A pessoa, ela tem a bênção de Deus ali onde ela coloca as mãos dela. Então, tudo que muitas pessoas precisam é da libertação. E essa libertação vem pelo conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E ele diz quem é a verdade absoluta é Ele. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, Jesus está dizendo o seguinte: você precisa de me conhecer. Você tem que colocar esse desejo no seu coração, tem que ser a sua busca. Mas uma busca profunda, uma busca intensa. Jesus se revela a mim. Jesus me faz te conhecer. Não é só uma canção, não. Muito bonita essa canção. Primeira vez que eu ouvi Jesus, me emocionei. Me faz te conhecer, transforma a minha vida. E olha que eu já ouvi, deve ter uns 20 anos praticamente, a primeira vez que eu ouvi essa canção. Esse mês de março fará 21 anos que eu aceitei Jesus, que Jesus me salvou. Mas não pode ser só uma canção, tem que ser uma busca. Jesus, eu quero te conhecer. E se você conhecer Jesus, sua vida nunca mais será a mesma. Hoje eu estou falando, pessoal, para as pessoas, esse é o 3º culto, da importância de a pessoa não vir à igreja apenas por causa de campanha. Eu já passei em muitas igrejas, e não só como pastor eu vi isso, mas na época que eu era obreiro. O pastor faz uma campanha,
Não estou falando contra a campanha não, tá bom? Entenda o que eu estou falando. Que nem nós vamos fazer a campanha da Sexta-feira da Paixão. Estamos entregando o cravo. É uma campanha muito abençoada, que eu tenho certeza que Deus vai operar muitos milagres. E a pessoa vai colocar aqui dentro desse cravo o papelzinho escrito todos os males que ela quer cravar aos pés da cruz. Pois quando Jesus foi cravado na cruz, ali com ele foram cravados os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então nós vamos ter a Sexta-feira da Paixão. Você vai ver, uma multidão de pessoas virá. Mas e depois? E na próxima sexta-feira? Já não é mais a mesma quantidade de pessoas. Por quê? As pessoas não aprenderam a amar a palavra como deveria. Começa uma campanha, vamos supor, depois da Sexta-feira da Paixão, nós vamos fazer uma novena desse propósito. Serão 9 sextas-feiras, para você vencer mesmo, triunfar de maneira completa. Mas depois que acaba a campanha, você vê as pessoas não voltam. Lógico que volta, mas não é aquela maioria. Não é aquela maioria que começou a campanha. É bom fazer campanha, Deus abençoa através da campanha. Na Bíblia tem inúmeras passagens de que foi usado algum elemento ali para trazer o milagre, como Moisés, as águas eram amargas, ele pegou o lenho, jogou nas águas, elas se tornaram boas. Como Eliseu, as águas também eram amargas e a terra era improdutiva, e ele mandou trazer uma salva nova, colocar sal na salva, ele foi até o manancial das águas, deitou sal sobre o manancial das águas, e as águas se tornaram boas, e a terra se tornou fértil. No tempo do rei Ezequias, mandou fazer uma pasta de figo, e colocar sobre a enfermidade que ele tinha, era uma úlcera, e ele foi curado. Jesus cuspiu no chão, fez lama, untou os olhos do cego, e mandou ele lavar no tanque de Siloé. Quer dizer, é atos de fé, é propósito. Tem gente que critica a igreja, né? Até fala mal, parece macumba, não sei o quê, parece feitiçaria. Deixam falar, deixam reclamar. Mas o que me preocupa não é a campanha, é bom. Deus abençoou. Está até falando à tarde que uma vez a Denise fez um propósito numa igreja que passamos em São Paulo, no bairro Assunção, na cidade de São Bernardo do Campo, e foi numa reunião de mulheres que vencem. Ela sentiu no coração de entregar um lenço rosa para as mulheres. E aí ela levou algumas irmãs obreiras no monte para orar e consagrar aquele lenço. Algumas irmãs, membros também, gostavam de orar, foi junto com ela, pediu uma unção de milagres. Nós gostávamos também de orar na praia, à beira-mar. E nós fizemos um propósito lá, na Baixada Santista, numa praia muito conhecida, chamada Praia Grande, e pedimos a unção. A reunião foi marcada, o tema da reunião era fé inabalável, eu lembro como hoje. E um casal desesperado começou a ir na igreja, antes dessa campanha, dessa reunião de mulheres que vencem, porque o filho desse casal havia sido espancado por 3 jovens, mas espancaram tanto ele que ele sofreu traumatismo craniano, foi parar na UTI, teve que fazer uma cirurgia às pressas, abriu a cabeça todinha. Eu fui visitá-lo no hospital, e ele ficou como se estivesse vegetando, não tinha reação nenhuma, respirando por aparelhos, parecia que estava morto lá. Fui lá, fiz a oração, e aparentemente não aconteceu nada. 20 e poucos dias, sem apresentar nenhuma reação ao tratamento que estava fazendo. O médico reuniu a família, preparou a família, e deu o caso como perdido. A mãe, sabendo que tinha reunião no sábado de mulheres, foi no culto. E como eu disse, a palavra ministrada foi sobre fé inabalável. A Denise que pregou nesse dia. A palavra entrou no coração daquela mulher, o rapaz era enteado dela, entrou no coração daquela mulher, ela pegou o lenço e ela contando o testemunho falou, pastor, eu não tinha mais nem coragem de ir lá para ver, porque o doutor falou que ele não ia mais ter condições de ficar vivo. Então eu saí dali quando o doutor deu essa notícia e não tinha mais coragem de ir lá. Mas depois dessa reunião, da palavra que eu recebi, meu coração se encheu de fé, eu fui.
E ela foi e colocou o lenço na cabeça do rapaz. E o rapaz teve a reação na hora, pessoal. Ele levantou a nuca assim, a cabeça, e deu um sorriso. E de lá para cá, ele começou a melhorar. Voltou para a vida. Lógico que não voltou já fazendo tudo. Tinha que dar comida na boca, tinha que ensinar novamente a fazer os movimentos. E ele foi fazendo, foi melhorando. Ficou bom. E foi um testemunho lindo. Quer dizer, foi um milagre. Uma coisa que eu fiquei triste com os pais, eles não quiseram gravar a novela da vida real. Que triste. Era um testemunho tão bonito para ativar a fé de tanta gente no mundo afora, que está desacreditada porque o homem desenganou, porque o homem disse que não tem jeito. Eu não estou criticando o homem, não. Ele estudou para isso, ele é limitado, e glória a Deus que ele reconhece que é limitado. Mas tem um Deus que vai além da medicina, vai além da ciência, vai além da capacidade humana. Um Deus que ressuscita os mortos. Um Deus que dá jeito até na morte. Porque no mundo aí fora diz o seguinte: tem jeito para tudo, menos para quê? Já ouviu? Jesus dá jeito até na morte. Que ele ressuscitou mortos. Ele ressuscita mortos. Então Jesus fez o milagre acontecer. Então eu não estou falando aqui contra a campanha. O que eu estou falando é contra a atitude de algumas pessoas de só vir da igreja se tiver campanha. Ah, que campanha que o pastor está fazendo? Ué, quer dizer que a campanha é mais importante do que a palavra? A campanha é mais importante do que Jesus? Isso é triste, pessoal. Quer dizer que se o pastor não fizer campanha, a pessoa não vem para a igreja. Não, tem que vir para a igreja por causa de Jesus, não por causa da campanha. Amém? Eu tenho que vir para a igreja porque eu amo a palavra, não por causa de campanha. Jesus não fazia campanha para trazer pessoas para ouvir a palavra. Ah, eu vou entregar. Volto a dizer, não estou falando mal de campanha, pelo amor de Deus. Não vai achar que eu estou contra a campanha, não. Estou falando mal da atitude de algumas pessoas que se apegam muito à campanha e não se apegam a Jesus, e não se apegam à palavra. É isso que eu estou falando. Não vai depois aí querer tacar pedra no pastor, denunciar o pastor. O pastor não gosta de campanha. Não estou falando nada disso. Se eu não gostasse nem fazer, eu não faria. Como nós temos uma pastora no nosso ministério, que ela gosta de fazer campanha, não faz na rebeldia. Ela conversou com a liderança, explicou, e a liderança entende. Mas ela ensinou o povo a ir para a igreja por causa da palavra, não por causa de campanha. Então é isso que eu estou querendo falar para você. Venha para a igreja tendo campanha ou não, porque você ama Jesus, porque você ama a palavra. Amém? E você vai ser uma testemunha do Senhor. Você vai ser a testemunha, porque Jesus quer que você seja uma testemunha dele. Jesus quer usar você. Ele quer usar você para que você seja um canal de bênçãos nas mãos dele. Você tem que acreditar que, assim como Jesus fez, você também pode fazer. Tem pessoas que não crê que elas podem fazer as mesmas obras que Jesus faz. Você pode. Você não tem que ficar se desprezando, se achando um nada, um ninguém, porque você é alguém. Jesus diz que nele você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Essa atitude de alguns de se achar um nada, eu sou um fraco, eu sou o pior dos piores, isso é uma estratégia do diabo para atrapalhar a pessoa. Em Cristo você pode tudo. Sem ele você não pode nada, mas com ele você pode tudo. E ele quer que você seja uma testemunha dele. E ele quer fazer algo na sua vida que vai despertar as pessoas para ele, que vai mostrar a glória dele através da sua vida. Como domingo nós vimos aqui uma operação linda, um milagre lindo que Jesus fez. Pois como eu estava dizendo para você da libertação, a libertação é uma das maiores bênçãos, um dos maiores milagres, que se não há libertação na vida de uma pessoa, ela não se realiza. Ela vai viver a vida toda com problemas, as coisas não avançam, não melhoram para ela. E domingo, no culto das 18 horas, alguém estava aqui, domingo 18 horas? Alguém nesse culto? A irmã estava? A irmã viu. Foi uma obra grande de libertação que Deus fez na vida de uma jovem que veio com a mãe dela. E até a jovem ficou impactada, admirada. Quarta-feira ela voltou com o namorado. Falou, pastor, não era nem culto de libertação. Nunca aconteceu isso comigo. Eu estava aqui orando, aquela unção de Deus.
poder de Deus se manifestando. Aí eu olhei, ela estava passando mal na cadeira, a mãe dela desesperada chamando. Desci do altar, fui lá, coloquei a mão, mandei o demônio manifestar, manifestou o demônio. Pombagira. Só que eu sabia que a pombagira não era o chefe, o cabeça ali, tinha outro demônio por detrás. E aí foi aquela guerra espiritual. Foi a libertação mesmo. Foram minutos ali fazendo a libertação na moça. Aí manifestou o chefe lá, o tal de capa preta. Fizemos as obras do mal ali, expulsamos o demônio dela, os demônios. Quando ela voltou já era outra pessoa, já não era mais a mesma pessoa. Ela abriu os braços assim para me abraçar. Aí depois do culto eu conversei com ela, com a mãe. Falou, pastor, estou me sentindo leve. Quarta-feira ela voltou com o namorado. E aí, como está se sentindo? Pastor, estou leve. Saiu daqui decidida a acertar a vida dela, a buscar Jesus, a ser realmente uma bênção nas mãos de Deus. Quer dizer, é isso que Deus faz. É isso que Ele quer fazer na sua vida, maravilhas, a ponto de você se tornar uma testemunha dEle, aí fora. As pessoas olhar para você e ver que você é diferente. Você não é mais a mesma pessoa, cheia de problemas, cheia de tristezas, sabe, que anda cabisbaixo por aí não, mas uma pessoa que anda de cabeça erguida, uma pessoa que vence, uma pessoa que prospera, uma pessoa que realmente aprendeu a tomar posse da bênção. Amém? Vamos aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Aqui nós vamos aprender muita coisa de Deus. Atos, capítulo 1. E uma das coisas que nós vamos aprender aqui é que Jesus, Ele deseja que sejamos testemunhas dEle nessa terra. Atos, capítulo 1. Se alguém precisar de ajuda, é só levantar a sua mão aí, que aquele obreiro que sabe ajudar vai até você para te ajudar. Atos, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Versículo 1 em diante. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então nós temos que prestar atenção no que Jesus fez, no que Jesus faz e no que Ele ainda vai fazer. Nós temos que prestar atenção nos ensinamentos de Jesus. Pois todo ensinamento fora de Jesus é errado. E vai levar você na contramão de Deus, na contramão do céu. Vai levar você para a perdição. Porque tem muitos ensinamentos aí fora que está ensinando que não existe Deus. Está ensinando as pessoas a viver uma vida que nega a existência de Deus. E essa tem sido a maior tragédia de toda a humanidade. Viver uma vida como se Deus não existisse. Viver uma vida não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a sua própria vontade. Isso é um desastre. Isso está sendo uma tragédia na humanidade, porque nós não fomos colocados nessa terra para viver para nós, e sim para viver para Deus, para viver para Jesus. Não fomos colocados aqui para fazer a nossa vontade, para viver do jeito que nós queremos, e sim para fazer a vontade de Deus e viver como Ele quer. O próprio Jesus, quando veio à terra, Ele deixou isso claro. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, quando a pessoa entende o propósito dela aqui na terra, a chave vira, meu amigo. A pessoa começa a realmente ser como aquela flecha que acerta o alvo. A pessoa começa a andar realmente no caminho que é Jesus e as coisas começam a fluir na vida dela como tem que fluir. Essa pessoa começa a experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa pessoa começa a ver que Deus é com ela. O inimigo não tem lugar na vida dessa pessoa. O inimigo nem pensa em brincar com a pessoa, porque sabe que quem está com ela é maior. Que quem está com ela não vai deixá-la à mercê dele. Vai comprar a briga dela e vai guerrear por ela. Então o bicho pensa muitas vezes antes de querer se meter a bobo com a pessoa que entendeu o propósito de Deus e que vive para fazer a vontade de Deus. Mas infelizmente muitos aí, né, estão ensinando que não existe Deus. Você é Deus.
Você é que cria o que você quiser, faz o que você quiser, porque a vida é sua. O corpo é seu. Você faz o que você quiser com o seu corpo. É um ditado maligno que está aí por aí. Meu corpo, minhas regras. Primeiro que o corpo não é seu. Tudo que nós temos, nada aqui é nosso. Tudo é de Deus. Ele que nos criou. E nos colocou aqui para poder servi-lo através do nosso corpo, através da nossa alma, através do nosso espírito, através de tudo que há em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o Senhor diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, ele também destruirá essa pessoa. E tem gente que destrói com vícios, com cigarro, com bebida alcoólica, sabe? E com muitas outras coisas erradas, com pecado, com prostituição. Então nós precisamos de aprender com Jesus, mas a ensinar, não somente acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, e um dia nós vamos ser recebidos lá também, porque Jesus disse que um dia voltaria e nos levaria para Ele, para que onde Ele está, nós estejamos também. Depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E nós precisamos de estar atento a esses mandamentos. É esses mandamentos, quando nós prestamos atenção e seguimos, que nos levará a uma vida de sucesso completo, de vitória completa. Porque esses mandamentos é como uma receita, pessoal. Quem gosta de fazer comida? Quem gosta de fazer comida? Quem gosta de fazer sobremesa? Quem gosta de comer? Deixa eu levantar as duas mãos aqui. Fazer eu não gosto não, mas comer é comigo mesmo. Mas a pessoa quer fazer um pudim. Quem gosta de pudim? Tem a receita, não tem? E se a pessoa não seguir a receita, vai ficar bom aquele pudim? Vai ficar duro? Ou vai ficar muito mole? Vai ficar muito doce ou vai ficar sem doce? Sim ou não? Tem tudo a receita certa, até o tempo certo que fica na onde? No forno. Não pode passar, que se passar estraga. Tem tudo ingrediente certinho. É igual bolo. Quem gosta de fazer bolo? Quem já fez bolo tábua? Como assim bolo tábua, pastor? Não colocou fermento. O bolo não cresceu, você ficou lá, ué, não cresceu? Lógico que não cresceu, você não seguiu a receita, ué. Tem um mandamento do bolo. Sabia não que tem um mandamento do bolo? Qual o mandamento do bolo? É a receita, ué. Se você não seguir, não vai ficar bom o bolo. Tem que seguir a receita certinha, aí vai ficar bom. E além de ficar bom, você vai dar para as pessoas comer. Nossa, que gostoso. O mineiro não é nossa não, né? Nó. Nó, que gostoso. O nu, que gostoso, né? Aí se torna até um testemunho o bolo da pessoa. Se a pessoa é boleira e a pessoa come aquele bolo gostoso, vai sair espalhando. Olha, eu comprei um bolo da fulana de tal, ela está trabalhando agora com doces, com festa, com bolo, com salgado. Que delícia! Se torna uma testemunha, espalha a notícia, a pessoa vai crescendo na clientela dela. Mas por quê? Ela aprendeu a receita. É o mandamento. Ela aprendeu, ela está fazendo a coisa certinha. Por que eu estou dizendo isso? Porque no mundo espiritual, na vida com Deus, é a mesma coisa. Tem a receita para você prosperar. Tem a receita para você ser feliz na sua vida sentimental. Tem a receita para você ser feliz no casamento. Às vezes eu vejo pessoas que não seguem a receita e se dão muito mal. Por exemplo, é a moça que é de Jesus, é cheia do Espírito Santo, e a palavra diz que não há comunhão da luz com as trevas. Que a pessoa não pode colocar o jugo em desigualdade, porque não há comunhão do infiel com o fiel, das trevas com a luz. Uma pessoa, ela sabe, deixa a receita de lado e vai se engraçar com uma pessoa que não é da mesma fé que ela. Aquela pessoa começa a ser uma abusadora no relacionamento. Por exemplo, a moça de Deus arruma um rapaz que não é de Deus, aí ele começa a querer mandar nela, acha que é o dono dela, começa a querer mandar no jeito que ela veste, em tudo que ela faz, as amizades que ela tem. Quer dizer, nem casou ainda, já quer mandar já. Você já vê que é uma pessoa abusadora.
A pessoa está tão enfeitiçada, desculpa a expressão, mas não tem outra coisa para falar, que ela não vê isso. Não, pastor, depois que casar melhora, você que pensa, vai piorar mais, porque se no namoro já está achando que é dono de você, imagina quando casar, você não vai nem sair de casa, vai ser tratada como uma prisioneira. Tudo por quê? Porque não segue a receita. Se deixa levar pelas emoções, se deixa levar pelo coração, se deixa levar pelos olhos. Então tudo tem uma receita. E se você seguir, você vai se dar bem. E a receita do sucesso com Deus não é qualquer uma, não. Preste atenção aqui, ó. Versículo 2. É o 2 mesmo. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo quê? Você vê que o mandamento não foi dado por qualquer um, não. O mandamento foi dado pelo Espírito Santo. Que você tem que tomar cuidado de quem que você está recebendo o mandamento. Para você não sair por aí fazendo coisas que não foi Deus que mandou, achando que foi, e depois se dá mal também. No Antigo Testamento tem essa palavra. Em Jeremias. Tinha profetas falsos lá, que mandavam o povo fazer isso, aquilo, outro, e até usava o nome do Senhor. O Senhor mandou fazer isso, aquilo, e o Senhor não tinha mandado nada. O Senhor não tinha mandado coisa nenhuma. E o povo saía fazendo, e se dava mal. É igual o rapaz novo que entra no trabalho, aí tem algumas empresas que o pessoal faz essa maldade. Começa a mandar a pessoa fazer um monte de coisa. Tem vídeo que é até engraçado, né? Vai lá na sala não sei o que e pede não sei o que lá para a pessoa. Aí a pessoa vai no setor errado, pedir, que fulano de tal mandou pegar aqui uma enxada. E não tem enxada nenhuma lá. Um exemplo que eu estou dando, a pessoa vai no lugar errado pedir uma coisa que não tem nada a ver, porque alguém mandou. Quer dizer, você tem que saber quem está mandando você fazer a coisa. Veja que o mandamento não é de qualquer um. O mandamento é dado por quem? Pelo Espírito Santo. Então você tem que examinar se aquilo que estão mandando você fazer está de acordo com o Espírito Santo, está de acordo com a palavra de Deus. Tem gente que é assim, tudo que manda fazer, faz. Eu estava vendo um caso de uma jovem, isso aconteceu aqui em Nova Lima, e foi julgado esse caso. Os pais estavam envolvidos na coisa, os pais foram presos, 14 anos de prisão, não sei se você ficou sabendo desse caso em Nova Lima. Uma moça de 12 anos, ela perdeu o vô, foi a avó dela, aí começou a ter problemas psicológicos, foi levada ao hospital, não deram jeito lá no hospital, aí levaram no lugar onde prometia cura física e emocional através de trabalhos, de rituais. Aí fizeram lá os trabalhos lá, aí deram até cachaça para a menina tomar, e a menina se intoxicou e faleceu. Nesse terreiro aí. E encontraram um monte de patuá lá, um monte de coiseira que faz esses rituais aí. E aí rolou esse caso, foi em 2019 esse caso. Foi julgado agora. Os pais, que é um casal, foi preso. Aí agora vai ter o julgamento lá da pessoa que é o dono do centro lá, dos rituais lá. E tomara que seja preso também. Amém, pessoal? Tem que ser, a justiça tem que ser feita. Mas por que eu estou falando isso? É o que eu estou dizendo. Você ouve, porque tem um lugar lá, sabe, que se você for, você vai ser curado, você vai prosperar. Se você fizer isso, aquilo. Mas está de acordo com o Espírito Santo? Está de acordo com os ensinamentos de Jesus? Não. Então sai fora. Não faz nada disso não. Faz trabalho nenhum não. Não faz oferenda nenhuma não. Cai fora disso aí. Examine se aquilo está de acordo com os ensinamentos de Jesus. Como nós estamos vendo aqui no versículo 1, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Os nossos ensinamentos, aquilo que nós aprendemos, tem que vir de qual fonte? Jesus, Espírito Santo também, sim.
Porque a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os três são unânimes no mesmo propósito. Fugiu daqui, meu amigo, da Santíssima Trindade, sai fora, é rolo. Vai dar ruim, vai dar problema para você. O que está ruim vai piorar mais. Porque é na luz que veremos a luz, fora da luz não existe luz. Voltando, versículo 2: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o quê? Ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. E que promessa é essa, pastor? É a promessa do Espírito Santo, descrita em Joel capítulo 2, que o Senhor disse que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E as pessoas iriam profetizar, ter sonhos e visões. E você sabia que Jesus ele pagou um alto preço? A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 3, que Jesus, ele se fez maldição no nosso lugar e nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado numa cruz por mim e por você. Jesus foi cravado na cruz por mim e por você. Para quê? Ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, e para que pela fé recebamos o quê? A promessa do Espírito. Você deve desejar receber a promessa do Espírito. Você deve buscar essa promessa. Eu vejo gente que busca a promessa da casa própria. Pastor, Deus prometeu dar uma casa própria. Glória a Deus, Ele quer que você viva bem, que você more numa boa casa. Uma coisa que Deus não quer para os seus filhos é que eles venham ficar mendigando o pão. Porque só quem já passou necessidade sabe quão humilhante é ter que ficar pedindo emprestado para um, para outro. Ou me dá uma cesta básica. É triste ou não é? Essa não é a vontade de Deus para você, não. O que Deus quer é que você tenha para dar, porque melhor coisa é dar do que receber. Ele quer que você prospere e tenha condições de ajudar as pessoas e com o coração aberto, com alegria, não jogando na cara de ninguém porque você está ajudando. Você tem que crer que Deus quer que você tenha uma vida próspera, porque a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus. O salmista Davi disse: nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não quer você mendigando, nem a sua família, nem a sua família. Então, lógico que Deus quer que você tenha uma casa própria, só que a promessa do Espírito é maior do que a promessa da casa própria. Qualquer outra promessa que você tenha, tirando a promessa da salvação, da família, promessa do Espírito você tem que buscar. Jesus, eu quero receber essa promessa. Eu quero receber a promessa do Espírito. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero ser cheia com o Espírito Santo. Porque em muitas igrejas tem muitos cristãos fracos. Cristãos que não oram, cristãos que não leem a Bíblia, cristãos que não ganham almas para Jesus. Por quê? Porque não busca esse batismo com o Espírito Santo. Porque às vezes não está nem aí. Estou nem aí, Jesus não quis batizar, pastor. Primeiro você tem que se batizar nas águas. Pastor, eu não vou batizar não. Você é melhor do que Jesus? Ninguém é melhor do que Jesus. Se Jesus se batizou nas águas, quem sou eu para recusar o batismo nas águas? Jesus disse: quem crer e for batizado será o quê? Salvo. Quem não crer será condenado. O batismo nas águas é para remissão de pecados, é para arrependimento, é para despojamento do corpo da carne, do corpo do pecado.
é para sepultamento da velha criatura, é para circuncisão do coração, a pessoa é marcada como propriedade de Deus. Antigamente a circuncisão era feita no corpo. No 8º dia de nascimento, o hebreu, o judeu, era circuncidado. Tinha data, a criança nasceu, o prazo era 8 dias, não podia passar não, 8 dias para circuncidar, porque senão não era considerado povo de Deus, era pagão. Quebrou a aliança de Deus. Aquela circuncisão representava a aliança com Deus, representava que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus. Então o batismo nas águas é para isso, para você verdadeiramente fazer parte do povo de Deus. Mas tem, pastor, quando eu era criança eu batizei. Não era batismo de criança não. Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus foi batizado quando era adulto. Eu fui batizado quando era criança. Eu não sei se o padre era gordo ou magro, alto ou baixo, se era sábado ou domingo, se era de dia ou de noite, se a água era quente ou gelada. Eu fui batizado quando criança. Mas o que eu entendi ali? Nada. Então, batismo é quando a pessoa entende que ela é uma pecadora e precisa de arrependimento, precisa de um novo nascimento. O próprio Jesus falou em João 3. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E falou do batismo nas águas ali. E também do batismo no Espírito Santo. Jesus foi batizado nas águas, ele se batizou, foi batizado por João Batista. E depois que ele foi batizado nas águas, não demorou para ele ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que os céus se abriram e veio o Espírito de Deus sobre ele em forma de pomba. Então, eu não sou melhor do que Jesus, nem você. O que isso significa? Que nós temos que aceitar o batismo nas águas, crer e ser batizado, e buscar o batismo com o Espírito Santo. É a promessa do Espírito. Que Deus quer que você espere nessa promessa. Busque essa promessa, creia e receba. Versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com quê? Com Espírito Santo, não muito depois destes dias. É uma necessidade que o Filho de Deus, a filha de Deus, tem de ser batizada no Espírito Santo. Aquele que já foi batizado nas águas. Por isso que todo o terceiro domingo, nós fazemos, domingo agora nós vamos fazer, a busca para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Essa semana é a semana do Espírito Santo. Hoje de manhã tivemos uma busca especial aqui pela manhã, não foi demorado não, foi rápida, mas foi uma busca gostosa, onde as pessoas saíram daqui cheias do Espírito Santo. À tarde a mesma coisa. Agora à noite nós vamos fazer também. Mas abra o seu coração, deseje, porque se você não abrir o seu coração, não desejar, esquece. O Espírito Santo não vai encher um coração que não deseja a presença dele, sabe? Que não quer, que não mostra a vontade. Aí diz mais, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É isso que Deus quer, que você seja uma testemunha dele, na sua casa, no seu local de trabalho, na rua, na padaria, aonde você for. Que você mostre o amor de Deus, que você mostre a glória de Deus, que você brilhe com o brilho de Deus, que as pessoas saibam que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Como o pastor Rogério, antes de ele vir para Minas, eu já ouvi muitas vezes o pastor Jaime contar essa história. Ele não era nem pastor ainda, ele tinha um trabalho dele, e manifestou um demônio lá, num colega de trabalho,
E o pessoal tudo assustado, não, chega perto, não, chega perto, não. Aí o pastor Rogério já entendia o que era batizado com o Espírito Santo, expulsou o demônio, não sei o que é, pode deixar. Chegou lá, demônio, em nome de Jesus, sai, demônio saiu, rapaz voltou, ficou são, passou a ser respeitado pelas pessoas. Ó, pastor, o Rogério, pastor não, o Rogério tem poder, hein? Começaram a pedir oração para ele e tudo mais. Quer dizer, as pessoas têm que ver que você é um filho de Deus cheio do poder dele. Você é uma filha de Deus cheia do poder dele. As pessoas que estão com problemas, elas têm que saber, lá no seu local de trabalho, que elas podem pedir para você oração, que você vai orar por elas, e depois ela vai chegar a agradecer a você. Ó, obrigado pela oração, hein? Deus já está agindo já. Deus já está operando. Mas tem casos que às vezes lá no local de trabalho a pessoa nem sabe que você é de Jesus. Você tem vergonha de falar que é de Jesus, misericórdia. Ah, pastor, é melhor ficar quietinho, né? Porque vai que o pessoal sabe lá, fica me perseguindo. Tem crente que é perseguido, que é maltratado. Vai que eu perco o emprego. Está errado. Está dizendo aqui, ó, ser-me-eis testemunhas. Como você vai ser testemunha de Jesus se as pessoas nem sabem que você é dele? Se você tem vergonha de assumir que é dele? Assuma que você é de Jesus, amém? E mostre para todo mundo ver, para todo mundo saber que Jesus habita em você. Mostre o poder de Deus. Faça desafios. Lógico, não por fazer. Eu lembro de um caso, de um amigo que hoje ele é pastor, em 2006. Eu passando ele com a vida toda atrapalhada, enrolada. Aí eu evangelizei ele abriu o coração comigo. Aí eu falei para ele assim, se você for na igreja que eu vou e Deus não mudar a sua vida, eu paro de servir a Deus. Desse jeito. Fiz um desafio com ele. E mudou, pastor? Mudou, hoje ele é pastor. 2006, hein? Foi fácil? Não, não foi não. Foi luta. Foi um processo. Hoje ele é pastor, mas não aconteceu da noite para o dia. Foi todo um processo. Primeiro se tornou membro, depois de um tempo despertou o desejo de ser obreiro, foi crescendo, hoje é um pastor, um ganhador de almas. Então nós temos que mostrar ao mundo o poder de Deus, amém? Ter a ousadia de realmente falar que Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta e que resolve problemas.